tantas amarguras, né? E assim também vem o Espiritismo, que é o grande consolador das almas, não com o intuito de consolar afagando, nos afagando somente, né? Mas principalmente nos esclarecendo. Porque se muitos de nós nos encontramos nas dificuldades da vida, com os nossos joelhos machucados, né? Devemos compreender por que dentro da nossa trajetória espiritual, por que essas coisas ainda nos acontecem. Sejam para as nossas expiações, sejam para as nossas provações, daquilo que a gente já se propõe a nossa elevação, mas tudo isso dentro do propósito de Deus para cada um de nós, principalmente nós dentro da coletividade, que é a nossa evolução, vem nos trazer essas oportunidades alicerçadas no amor e também na justiça. É como o Fábio mencionou, o livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, vem nos trazer alguns diálogos, mais aprofundando mais nos diálogos de Jesus com seus apóstolos. E eu até comentava com ele que esse é um convite para a gente entrar na história também, né? A gente, se não reviver as emoções, mas viver aquilo que foi o contato com Cristo. Então, hoje nós temos o capítulo que tem como título A Mulher e a Ressurreição. Eu gostaria de ler o capítulo para que nós possamos mergulhar neste momento, neste encontro, e depois faremos breves considerações. Então faço um convite a todos vocês a essa viagem no tempo. A mulher e a ressurreição. As águas alegres do Tiberíades se aquietavam lentamente, como tocadas por uma força invisível da natureza, quando a barca de Simão, conduzindo o Senhor, atingiu docemente a praia. O velho apóstolo, abandonando os remos, deixava transparecer nos traços fisionômicos as emoções contraditórias de sua alma, enquanto Jesus o observava, adivinhando-lhe os pensamentos mais recônditos. Que tens tu, Simão? Perguntou o mestre com seu olhar penetrante e amigo. Surpreendido com a palavra do Senhor, o velho Cefas deu a perceber, por um gesto, os seus receios e as suas apreensões, como se encontrasse dificuldade em esquecer totalmente a lei antiga, para penetrar nos umbrais da ideia nova, no seu caminho largo de amor, de luz e de esperança. Mestre, respondeu com timidez, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. Conhecendo por antecipação o pensamento do pescador e observando os seus escrúpulos em lhe atirar uma leve advertência, Jesus lhe respondeu com brandura: quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesmo, é o homem que lhe destrói a vida. Entretanto, tornou o apóstolo respeitosamente: os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com as descaídas. Observando os nossos costumes, Senhor, é que temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberíades. Nada temas por mim, Simão, porque eu venho de meu Pai e não devo ter outra vontade a não ser a de cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. Assim falou o mestre, cheio de bondade, e espraiando o olhar compassivo sobre as águas, levemente encrespadas pelo beijo dos ventos do crepúsculo, continuou no misto de energia e doçura. Mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento da lei.
pelo amor mais sublime sobre a terra. Poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outra, seja pela expressão de sua ignorância, seja pelos seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco e a mulher sempre sofredora. O velho pescador recebia a exortação com um brilho novo nos olhos, como se fora tocado nas fibras mais íntimas do seu espírito. Mestre, retrucou, altamente surpreendido, vossa palavra é a da revelação divina. Quereis dizer então que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Uma e outro são iguais perante Deus, esclareceu o Cristo amorosamente. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente, para que haja, em todas as ocasiões, o mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está, por isso, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens, ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Todos eles são filhos da grande heroína que passa, no silêncio, desconhecida de todos, muitas vezes dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano, e nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto que o silêncio é de Deus, síntese de toda a verdade e de todo o amor. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino, para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será, em todos os tempos, o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Simão Pedro ouvia o mestre, tomado de profundo relevo e santificado fervor admirativo. Tens razão, Senhor, murmurou entre humilde e satisfeito. Sim, Pedro, temos razão, replicou Jesus com bondade. E será ainda à mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. O apóstolo do Tiberíades ouvira as derradeiras palavras do Divino Mestre, tomado de surpresa. Conservou-se, no entanto, em silêncio, ante o sorriso doce do Messias. Muito distante, o último beijo de sol punha um reflexo dourado no leque móvel das águas que as correntes claras do Jordão enriqueciam. Simão Pedro, fatigado do labor diário, preparou-se para descansar, com sua alma clareada pelas novas revelações da palavra do Senhor, as quais, cheias de luz e esperanças divinas, dissipavam as obscuridades da lei de Moisés. 2 dias eram passados sobre o doloroso drama do Calvário, em cuja cruz de inominável martírio se sacrificara o Mestre pelo bem de todos os homens. Penosa situação de dúvida reinava dentro da pequena comunidade dos discípulos. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Não era Jesus o poderoso Filho de Deus que consolara os tristes, ressuscitara mortos, sarara enfermos de doenças incuráveis?
Por que não conjurar a traição de Judas com as suas forças sobrenaturais? Por que se humilhar assim, sangrando de dor, nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? Então o emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre dois ladrões? Enquanto essas questões eram examinadas, de boca em boca, a lembrança do Messias ficava relegada a plano inferior, olvidada a sua exemplificação e a grandeza de seus ensinamentos. O barco da fé não sobrara inteiramente, porque ali estavam as lágrimas do coração materno, trespassado de amarguras. O Messias redivivo, porém, observava a incompreensão dos seus discípulos, como o pastor que contempla o seu rebanho desarvorado. Desejava fazer ouvida a sua palavra divina dentro dos corações atormentados, mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu. E todos os companheiros se deixavam abater pelas ideias negativas. Foi então, quando na manhã do terceiro dia, a ex-pecadora de Magdala se acercou do sepulcro com perfumes e flores. Queria ainda uma vez aromatizar aquelas mãos inertes e frias. Queria uma vez mais contemplar o Mestre adorado, para cobri-lo com seu pranto do seu amor purificado e ardoroso. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara, e sobretudo, aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziam no mundo. Maria Madalena ia ao túmulo com amor, e só o amor pode realizar os milagres supremos. Estupefada por não encontrar o corpo, já se retirava entristecida para dar ciência do que verificara aos companheiros, quando uma voz carinhosa e meiga exclamou brandamente aos seus ouvidos: Maria. Ela se supôs admoestada pelo jardineiro, mas em breves instantes reconhecia a voz inesquecível do Mestre e lhe contemplava o inovidável sorriso. Quis atirar-lhe aos pés, beijar-lhe as mãos num suave transporte de afetos, como faziam nas pregações do Tiberíades. Porém, com um gesto de soberana ternura, Jesus a afastou, esclarecendo: não me toques, pois ainda não fui a meu Pai que estás nos céus. Instintivamente, Madalena se ajoelhou e recebeu o olhar do Mestre, num transbordamento de lágrimas de inexcedível ventura. Era a promessa de Jesus que se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria a eternidade ao cristianismo. A mensagem da alegria ressoou então na comunidade inteira. Jesus ressuscitara. O Evangelho era a verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Na amplitude da vibração amorosa, outros olhos puderam vê-lo e outros ouvidos lhe escutaram a voz doçurosa e persuasiva, como nos dias gloriosos de Jerusalém ou de Cafarnaum. Desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. A luz da ressurreição, através da fé ardente e do ardente amor de Maria Madalena, havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos terrestres. É por isso que todos os historiadores das origens do cristianismo param a pena, assombrados ante a fé profunda dos primeiros discípulos que se dispersaram pelo deserto das grandes cidades para a pregação da Boa Nova, e observando a confiança serena de todos os mártires que se têm sacrificado na esteira infinita do tempo pela ideia de Jesus, perguntam espantados, como Ernest Renan, numa de suas obras: onde está o sábio da terra que já deu ao mundo
tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala. E assim, a gente conclui esse capítulo percebendo que o papel da mulher no mundo, mas principalmente o papel da mulher na espiritualidade, esse texto às vezes a gente fica assim, nós enquanto encarnados aqui na condição masculina, fica até um pouco enciumado, né? Porque ali ele revela essa divina missão da mulher, que traz consigo a capacidade do sentimento, né? Da sua dedicação, tantas vezes anônima, né? Mas principalmente nos chama essa atenção para que na nossa condição enquanto encarnados, porque nós hoje estamos na roupagem masculina, outras na condição feminina, e essa permuta é justamente para isso, para que possamos nos abastecer do sentimento, né? Esse sentimento que nos coloca mais próximo de Deus, porque se a mulher ela tem esse dom divino de dar à luz, ela tem essa relação direta com o propósito de Deus. E principalmente, relembrando para todos vocês aqui presentes, né, que nunca esqueçam disso, do papel de vocês no mundo, né? Essa dádiva que nos coloca, mas que também traz o texto que o seu passado, né, o seu passado com a sua vivência no erro dos prazeres da vida, Maria de Magdala, ela era questionada, ou seja, foi apontada até como dentro do processo da justiça do Velho Testamento, né, das leis antigas, que ela fosse apedrejada, e Jesus a acolheu e tornou ela a grande referência, né, ao testemunho maior do seu ressurgimento depois da crucificação. E junto aos apóstolos, eles também tinham essa dificuldade enorme de reconhecê-la como também uma companheira ali dessa jornada, em função do seu passado. Então aí a gente traz essa referência também para a gente. Quantos de nós, né, hoje vendo no mundo as pessoas aí cometendo erros, e às vezes a gente questiona e nos colocamos tão distantes deles, que a gente se acha às vezes em situação melhor. E há quem diga que no céu é recebido com mais júbilo aquele pecador que tem a sua conversão para o bem, do que a chegada de 99 justos no céu. Porque os justos aí estão no caminho, né? nessa seara, a seara do Cristo, e o pecador não, ele é a ovelha perdida. E Deus, lembrando que Deus, que é Pai de todos nós, né, espera, principalmente para aqueles que se apresentam como os doentes do mundo. E todos nós, na nossa inferioridade, ainda que encarnados na Terra, trazemos a nossa bagagem, ainda que precisamos ainda resolver. Então, se determinadas áreas da nossa vida a gente já conseguiu abrir mão e já não persiste mais no erro, outras áreas dentro de nós ainda há de ser renovada. E Maria Madalena, ela traz essa referência porque a conversão dela, ela foi verdadeira e profunda. Os apóstolos, depois, como diz o texto, e nós bem sabemos que depois do processo de crucificação, do martírio de Jesus, muitos nas suas fraquezas, né, na sua racionalidade em relação ao que haveria de acontecer, eles se refugiaram, fugiram ali da presença com medo. E a presença feminina esteve ali acompanhando Jesus até os seus momentos de de sofrimento e de dor, de penúria, com o seu testemunho de amor. E o convite, principalmente para nós, todos nós que estamos aqui, é assumirmos também esse papel cristão, né? Porque uma coisa é certa,
já temos consciência disso, que todos nós somos espíritos, né? Espíritos que vamos permutar a condição masculina, a condição feminina, para que possamos ter dentro dos elementos da razão, da força, que são pertinentes a essa referência do homem, né? Que possamos também nos abastecer do campo dos sentimentos, né? da doçura e da força da mulher, que está justamente nisso. Como diz o pessoal, fala assim, às vezes um homem acha que tem um homem resfriado, né? Fica de cama, e a mulher ali com todas as dores, que cuida dos filhos, né? Da casa, das tarefas mais colocadas assim pela sociedade na insignificância, está ali no seu labor diário. E nós ainda na nossa inferioridade, por mais que a gente já tenha evoluído, a gente ainda não consegue valorizar, né? Mas o mais importante disso também é que a mulher, ao invés de considerar como mais importante o ser valorizada, é se valorizar, entendendo que tem esse papel sublime, né? De humildade, não de ser humilhada, mas de humildade. Que para a gente poder fazer as nossas tarefas, né, sem o reconhecimento daqueles que convivem conosco, ou de uma sociedade, é preciso, antes de mais nada, compreender a missão que lhe cabe e ter humildade para isso, né? E com isso também, sendo nós espíritos, estando nós na condição espírita, que nos traz todos esses esclarecimentos, a gente ainda precisa trazer uma referência maior, que nos é de muita importância. Sabemos que somos espíritos, estamos na condição espírita, estudando e conhecendo o Evangelho, mas o mais importante é que sejamos espíritos, espíritas e cristãos. Porque ser cristão, dentro desse propósito, é trazer essa referência de conversão de Maria Madalena, que vivenciou no mesmo momento, enquanto encarnada, a sua transformação dos seus valores, né? Transformação dos seus objetivos, enquanto conhecedora das leis espirituais. E ser cristão não é viver dentro de uma instituição religiosa, não é, às vezes, no censo, né, quando vão fazer a pesquisa, perguntar qual a sua religião. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, ou qualquer outra nomenclatura. Ser cristão é testemunhar nos seus dia a dia uma atitude enobrecida por conhecer Jesus e caminhar junto com Ele no esforço diário de transformação. Isso já nos falávamos há 2000 anos atrás. Mas nós, como somos ainda seres ainda recalcitrantes ainda no nosso desenvolvimento, a gente tem que fazer uma pergunta profunda de quem somos nós. Porque se aqui está falando o texto a mulher e a ressurreição, e abordou esse momento dela em relação à ressurreição do Cristo, muito diferente do conceito de ressurreição e reencarnação, que às vezes tem esse conflito, né? Porque a reencarnar é morrer, aquela veste corporal, resguardar o espírito que é imortal e renascer em outro corpo, né? E a ressurreição é um contexto de morrer e renascer no mesmo corpo. Nós sabemos que isso, por exemplo, dentro da nossa lógica, né, da ciência, isso é algo impossível. Lógico que dentro da vontade de Deus, quer Ele queira, né, nada é impossível. Mas para nós que estamos aí com milhares de reencarnações aí, quantas vestes nós tivemos? Será que é possível morrer e renascer no mesmo corpo? Do conceito da ressurreição?
Agora, esse convite da ressurreição é para que a gente faça isso. Morrer o homem velho que está aqui presente na terra e renascer um homem novo no mesmo corpo. Porque este é o momento que nós estamos vivendo, o momento do nosso renascimento. Talvez por isso se faça necessário as reencarnações, porque a gente ainda, muitas vezes, nós estamos mortos em vida. Mortos para as verdades que são as verdades do Espírito. Nós estamos aqui desperdiçando o nosso tempo, com tantas coisas, sendo que aquilo que nos faz crescer como espíritos, nos convida esse momento agora, presente, encarnado. Porque o aprendizado do espírito, depois de desencarnar, ele vai para o plano espiritual, passa pelos seus momentos de perturbação, depois tem o seu momento de despertar, aí vai tomar ciência de todos os compromissos que havia feito, e que assumiu com bravura que ia dar conta disso tudo, falhou, vai estudar o seu processo todo para quê? Para que se fortaleça nos propósitos e volte. Você já imaginou um espírito igual Maria Madalena, que fez essa conversão, essa ressurreição neste momento, no momento que estava encarnada? E quem de nós não pode? Quem de nós não pode? Mas muito mais importante do que isso é trazer nosso testemunho diário. E nós estamos inseridos numa sociedade que precisa do nosso testemunho. Hoje é indiscutível, que, por exemplo, a nossa conduta enquanto espíritas, ela tem que ser representada na sociedade, no cenário que nós estamos hoje, com muita dignidade, muita lucidez. Por quê? Porque ainda nós estamos dentro do processo de provação da carne. Se nós pensarmos naquele momento, que naquele momento de decisão, de escolha de Jesus e Barrabás, que possamos olhar então aquele momento que não era só uma escolha de quem seria libertado, mas uma escolha que nos traz uma referência de Jesus como nosso eu, o eu superior, que Jesus nos convida a caminhar com Ele, de nos apresentarmos como pequenos cristos, na nossa conduta. Então Jesus representa o eu superior, aquele pelo qual nós devemos chegar. Barrabás representa o eu inferior, com toda a sua inferioridade, com seus erros, as questões que ainda estão enraizadas na carne. A pergunta é: será que ao trazer esse eu superior de Jesus que está dentro de mim, e esse eu inferior que é representado por esse momento de Barrabás, que também está dentro de mim, nas minhas atitudes cotidianas, eu escolho Jesus? Ou eu ainda me apresento como o Barrabás? Quando você fez a leitura aí, uma frase me chamou muita atenção. Quando disse assim, parece que Maria Madalena queria tocar Jesus, ele falou: não me toque, porque ainda não retornei ao Pai. Seria mais ou menos por esse caminho? De nós, às vezes, não atingirmos a espiritualidade enquanto matéria, ou a nossa inferioridade, que não pode ser comparada à espiritualidade nesse sentido. Assim. Eu fiquei assim, achando que é uma matéria que eu tenho que estudar ainda um pouco mais, para poder entender a grandeza dessa frase. Sabe? Vê que naquele momento, Jesus não havia... Ele não tinha feito essa sua ressurreição, Então ele menciona aqui enquanto espírito, ele se apresentou para ela, mas ainda não tinha completado a sua condição. Ele ainda não estava na condição terrena, da matéria, Então, para nós, muito mais do que isso, que era essa questão desse momento com o Cristo e esse envolvimento na matéria,
Para nós essa lição nos extrai essa condição de que a gente precisa renascer, fazer esse renascimento, porque basta que a gente olhe o que o nosso país está acontecendo, as discussões que estão sendo levantadas, as questões de ordem humanitárias, todos os sentidos de que nós estamos inseridos, e observarmos o nosso posicionamento. Será que nós estamos tendo uma conduta cristã verdadeira? Será que muitas vezes lá na minha rede social, será que é o Jesus, o eu superior que se apresenta? Ou será que predomina ainda o eu inferior que ainda não fez a sua ressurreição? Ainda não morreu o homem velho? Ainda não ressurgiu um homem novo, com todos esses valores que são os valores do Espírito? Então, para que a gente possa buscar essa reflexão, e principalmente dentro do nosso momento de instrução, regressarmos para os nossos lares, trazendo essa reflexão íntima. Qual é a minha conduta? Qual deve ser a minha conduta dentro do meu lar? Qual a minha conduta dentro da sociedade onde eu estou inserido? Mas muito mais importante, porque essas condutas elas só vão ser modificadas se eu tiver uma conduta interior renovada. Nós precisamos compreender qual que é o nosso papel enquanto espíritos encarnados, para que a gente possa realmente assumir esse compromisso com Jesus. Diz que muitos de nós, enquanto nós admiramos o papel dos santos, dos anjos, contemplamos os anjos, mas nos comprazemos com os demônios. E isso não é para que a gente possa se martirizar, reconhecendo em nós ainda a nossa inferioridade. É a partir de reconhecer a nossa inferioridade que nós vamos fazer essa mudança de plano. Maria Madalena, ela era condenada por toda a sociedade pelos seus erros, e que não errou sozinha, mas naquele momento, numa sociedade que excluía a mulher, então a ordem era condená-la, matá-la, mas Jesus veio dizer que não, e demonstrou que ela seria o grande testemunho dessa relação verdadeira do encontro com Jesus. Então, mais do que todos os conceitos que a gente possa levantar aqui, o mais importante de todos eles é que a gente retorne para os nossos lares com essas reflexões de ordem íntima, e que possamos a cada dia compreender que o nosso desafio é ser cristão, é ter a religiosidade e não somente ser religioso, mas viver a religiosidade em cada circunstância que nos apresentarmos. Então, o primeiro passo é olhar para dentro de nós, fazer essa escolha que ela é feita com amor, e elevar a nossa essência espiritual para que esteja realmente em comunhão com Jesus, e que é o maior exemplo de toda a sua conduta, para que possamos seguir. Então, vamos fechar nossos olhos.